O, senti... o sentido da política, com Renata Loprete. Oi, Renata, boa tarde. E Tati, como vai? Tudo certo, tudo bem. Acompanhando aí durante essa semana a chegada, a primeira visita do presidente eleito ao Congresso, a autoridades em Brasília. Queria saber como é que você observou isso, se foi um choque muito grande da campanha para a realidade. Olha, Tati, acho que se esta semana fosse o episódio de uma série, tá? Uma série sobre a transição para o novo governo, eu acho que o episódio dessa semana podia chamar Caindo na Real, por exemplo, né? Como você disse, o presidente eleito fez a primeira viagem a Brasília, acompanhado dos filhos, acompanhado de colaboradores, lá encontrou com ministros já indicados, indicou novos ministros, visitou os poderes todos e ao longo de toda essa coreografia da transição, a gente vai percebendo essa passagem da realidade da campanha para a realidade do que será o governo a partir de janeiro, né? E eu acho que, assim, mais do que qualquer nome, nada ilustrou tanto isso quanto os primeiros contatos da equipe do Bolsonaro com o Congresso. Eu digo contatos formais, pós-eleição. Bolsonaro visitou o Congresso, tinha ao seu lado o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. E aí o que a gente vê, Tati, é o seguinte, especialmente da parte do Paulo Guedes, que é um dos personagens que ganha relevo nesses dias, uma retórica, uma maneira de falar, uma maneira de se conduzir ainda muito apartada do Congresso, como se o Congresso não fosse uma parte importante do que está por vir do ponto de vista de aprovar a pauta, aprovar as prioridades do novo governo. Então, a gente assistiu aí algumas cenas de estranhamento, como, por exemplo, nesta visita ao Congresso, na conversa com o atual presidente do Senado, Eunício Oliveira, e assistimos, ao mesmo tempo, a equipe do novo governo tomar os primeiros sustos ou os primeiros sinais. A gente viu isso, por exemplo, quando o Bolsonaro falou explicitamente que não era o momento conveniente para se dar um reajuste salarial para o judiciário e horas depois o Senado aprova o aumento salarial para os ministros do Supremo, que pelo efeito cascata, por ser o teto de remuneração do funcionalismo, deve ter um impacto aí, os cálculos variam um pouco, dependendo de com qual consultor você fala, se do legislativo, se fora do legislativo, mas deve ter um impacto potencial nas contas do ano que vem entre 4 e 6 bilhões de reais. Qual é o recado que vem embutido com essa aprovação para o novo governo? Olha só, como é complicado a gente ler os recados, Tati, como é preciso prestar muita atenção nesse momento. Para qualquer governo, a ida da campanha para a vida real de governar é um choque. No caso do governo do Jair Bolsonaro, para todo mundo tem um ingrediente extra, porque ele se elegeu justamente com a retórica e com uma atitude de combater a velha política, de se contrapor a tudo que está aí, né? Muitos eleitores aderiram à pauta do Jair Bolsonaro exatamente por isso, por outras questões também, mas muito por causa disso. E agora a gente vai precisar ver em que medida essa velha política, que foi derrotada em muitas das disputas desse ano, está em condição de dar algumas cartas nesse jogo. Então você pergunta, qual é o recado? Eu acho que pode ter um recado, por exemplo, no que se refere, para usar uma expressão de eras antigas, à reforma da Previdência, né? Se a velha política ainda estiver dando algumas cartas, a equipe do Bolsonaro vai precisar de muito mais esforço do que demonstrou até aqui para conseguir aprovar alguma reforma da Previdência. Uma demonstração de força, é isso. Exatamente. Do Congresso. Não é à toa, Tati, que a gente viu não só uma demonstração de força, mas também uma demonstração
de até que ponto a velha e boa articulação política ainda vai ser necessária para aprovar os projetos, ou se simplesmente a pressão que virá de fora dará conta do recado. No caso do reajuste, que foi um sinal bastante breve, assim, bastante pontual, o Congresso disse que continua fazendo as coisas à maneira dele, né? No caso da reforma da Previdência, o que a gente está assistindo nesses dias, Tati? Ideias em profusão, ventiladas à torto e à direito, do que seria possível fazer para aprovar alguma reforma da Previdência nesse momento. Olha, não dá para fazer uma reforma constitucional, então vamos aprovar algumas medidas infraconstitucionais que não dependam daquele quórum qualificado para aprovação. Mas daí vem alguém e explica que essas medidas infraconstitucionais não fariam nem cócegas num problema essencial da questão da Previdência, que é o funcionalismo público, a previdência do funcionalismo público. Então tem um pessoal que diz, não dá, então isso não vai adiantar, vamos tentar salvar alguma coisa, vamos tentar salvar a idade mínima. Daí você olha para o Congresso e o que você vê? Que até o momento, Jair Bolsonaro tem um articulador, que é o seu futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que nesse momento está tentando empoderar alguns líderes para começar a fazer o trabalho de campo que é necessário para aprovar qualquer coisa. Opa, mas a gente não vinha dizendo que ia funcionar tudo de uma maneira diferente, que os líderes partidários não iam ter mais essa importância que tinha no passado? Você percebe? Tem um ruído entre a velha maneira de fazer as coisas e a nova maneira pretendida por muita gente na equipe do Bolsonaro. Na figura do Bolsonaro, a gente percebe até o momento uma intenção de ficar pontuando aqui e ali, fazer um papel de moderação nisso. Não é à toa que quando o Paulo Guedes deu aquela declaração de que era preciso dar uma prensa no Congresso, Bolsonaro veio logo em seguida para dizer que não era bem assim, não era prensa, o próprio Bolsonaro, Renata, desculpa, poderia assumir essa frente. Eu li essa semana, se eu não me engano, foi no painel da Folha, uma tese de que o Bolsonaro, o presidente eleito, ainda é deputado federal, né? Ele ainda tem um mandato de deputado federal, que ele próprio poderia apresentar um substitutivo ao projeto de reforma da Previdência já existente, porque colocaria um peso nesse substitutivo, o peso da sua própria eleição. Você acredita nessa alternativa? Olha, existe essa conversa sim em Brasília, foi bom você trazê-la à tona. Essa é uma conversa alimentada em boa medida pela administração atual do Michel Temer, que manifesta publicamente o desejo de ajudar, mas que também não tem muito instrumento para atuar, porque, veja, na campanha eleitoral a gente viu o gás do atual governo já acabou totalmente para aprovar qualquer coisa que não seja do absoluto interesse dos parlamentares, como, por exemplo, essa questão do aumento, que é uma questão que começa no judiciário, mas a gente sabe que vai bater no salário dos parlamentares uma hora ou outra também. Então, essa ideia de que poderia se aproveitar que o Bolsonaro é um deputado federal para encampar essa proposta, ou que o filho dele, Eduardo Bolsonaro, um deputado federal reeleito com uma votação muito expressiva, poderia ser essa pessoa cumprir esse papel, é isso que eu estou falando. É uma das ideias ventiladas em profusão, discutidas no momento, mas também tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que é o seguinte: quando tem muita ideia, uma em cima da outra, e elas se revezam assim, com uma velocidade muito grande, significa que não tem nenhuma ideia que está parando em pé com muita consistência. E o tempo cada vez mais escasso, né? O tempo cada vez mais escasso. Nesse momento, eu acho que assim, a avaliação mais sensata que a gente pode fazer é que, na real, existe pouquíssimo tempo e baixa probabilidade de aprovar qualquer coisa, mas é isso que está dado no momento, e nessa confusão, voltando para a Tati, é que a gente vai poder observar nos próximos dias em que medida essa aposta de alguns na equipe do Bolsonaro, notadamente do Paulo Guedes, de poder agir de uma outra maneira, uma maneira que não leve tanto em conta as atuais lideranças ou o atual modo de funcionar do Congresso, pode funcionar ou não. A minha pergunta... Que medida o novo governo vai ter que pedir água e se acertar com determinadas lideranças para conseguir se mostrar viável em aprovar alguma coisa. Eu já não digo nem mais na transição, mas na largada da nova administração. Claro, mas a minha pergunta é: qual é esse jeito novo, né? O Congresso tem uma maneira de funcionar.
A gente falava aqui num dos programas que fizemos essa semana, existe um regimento interno do Congresso. O presidente da casa, fecha as pautas que serão colocadas em votação com os líderes partidários. De que maneira essa negociação seria feita com o Congresso, que não pelos líderes partidários, como parece ser a intenção do governo eleito? Tati, nem o governo eleito tem isso muito claro. E você percebe isso com as ideias que já vieram à pauta, que já foram discutidas. Vocês vão lembrar, por exemplo, que não faz muitos dias que a gente estava ouvindo a história de que tudo ia ser resolvido com base no apoio das bancadas temáticas. Isso. Ou seja, não do partido X ou do partido Y ou dos partidos do Centrão, e sim com base na bancada evangélica, na bancada da bala, na bancada do agronegócio. Ocorre que a realidade vai se encarregar de mostrar, na verdade já está mostrando, que essas bancadas temáticas, elas podem até ajudar o governo Bolsonaro nas chamadas pautas do comportamento, mas elas não têm, as pessoas mais experientes apostam nisso, o condão de sozinhas, ou por meio dessas bancadas, se chegar a uma costura para aprovar as grandes reformas econômicas, as reformas pró-mercado, que são um dos pilares da pauta do Bolsonaro. Aliás, o pilar que fez com que o Bolsonaro fosse abraçado pelo mercado. Uhum. Não tem jeito. Ao final do dia, ou agora na transição, ou na largada da nova administração, o governo Bolsonaro precisa aprovar alguma reforma da Previdência, porque é isso que está acordado, aquele acordo sem palavras, entendeu? Com o próprio movimento que o elegeu. Uhum. E, para isso, as tais bancadas temáticas aparentemente não vão dar conta do recado. Eu acho que o que a gente pode esperar, talvez, nas próximas semanas, Tati, é uma adaptação de lado a lado, do Congresso a esse novo governo e desse novo governo ao Congresso para chegar aí num meio termo. Isso eu acho que é uma aposta de alguma razoabilidade que a gente pode fazer, mas vamos continuar seguindo por aqui, tá? Te observando e discutindo com você. Sim, claro. A gente ainda tem 3 minutos, Rê. Queria falar um pouco sobre o conteúdo da reforma da Previdência, porque está se falando muito sobre a necessidade dessa reforma ser aprovada ainda esse ano. O governo, Paulo Guedes, diz que não deve ser a reforma que está no Congresso hoje, mas também não deixa muito claro qual é a Previdência, a reforma que ele quer. Na verdade, no próprio entorno do Bolsonaro, esse discurso varia muito. Você tem o discurso do Paulo Guedes, que sempre foi um discurso por uma reforma mais completa, que não precisasse ser atualizada com muita brevidade no tempo. Vamos lembrar que o próprio Onyx Lorenzoni, não faz muito tempo, se referia ao projeto de reforma do governo Temer como uma porcaria, entre aspas. Estou usando as palavras dele. Tá? Já à medida que as dificuldades foram se colocando e o próprio Bolsonaro foi tendo claro que alguma reforma ele vai ter que entregar, ele mesmo veio a público e disse, olha, precisamos aprovar alguma coisa. E se declarou disposto a aprovar alguma coisa ou abraçar alguma coisa da própria reforma do governo Temer. Porque se a gente parar para prestar bastante atenção, não existiu até hoje um projeto de reforma da Previdência do futuro governo, do governo eleito, que a gente conhecesse com clareza do que se trata. Né? Então, até por isso, Tati, eu acho que assim, me parece mais real a gente enxergar um conteúdo de reforma que seja um meio termo, que tome algo emprestado do projeto de reforma que já está aí, do que imaginar a esta altura que o próprio novo governo vai ficar esperando pelo amadurecimento de uma proposta que nem ele tem na mão no momento. Certo. Tem que aguardar, né? E ver como é que as coisas vão sendo desenhadas, né? Sim. Acompanhar de pertinho. Tá certo. Renata Lopretti, toda sexta-feira aqui nesse horário, conseguindo buscar... Às vezes tentando, mas a gente não desiste, tá? Nos levar a entender, pronto, o sentido da política. Obrigada, Rê, um beijo. Bom fim de semana a todos. Igualmente.